E eu tô com dois parceiros aqui para me ajudar a contar essa história, me ajudar a contar primeiro o que eles estão fazendo aqui, que bicho que é esse aqui, ó. Deixa eu começar com o primeiro aqui, ó. Ele que é humorista, ex-jogador de futebol, esporte no qual teve uma carreira sólida, tendo atuado em grandes clubes no interior paulista, é muito conhecido por seu personagem Jorginho, um típico Faria Limer, famoso pelo bordão "O Beat Venceu", que conquistou rapidamente o coração dos brasileiros, especialmente no universo da Faria Lima. Sua trajetória no humor já tem mais de 20 anos, boa parte dos quais dedicados a apresentações em navios de cruzeiro e ao redor do mundo. Hoje ele une sua experiência no esporte e no entretenimento para criar conteúdo que conecta, que faz rir, que traduz com inteligência o carisma e o espírito brasileiro. Seja muito bem-vindo, o Menzinho Fausto Carvalho. Você tá de brincadeira, galera! O beat venceu, é isso? Que vibe isso aqui, venceu demais. Obrigado, meus irmãos, que honra. Cara, o beat venceu demais, né? Aliás, o beat vencendo. Porque não só venceu, como vencendo, cara. O negócio aqui em Austin é outro nível. Tirar esse pickleball, acabar com esse paddle e trazer o beat pra cá. Não tem praia aqui, é igual São Paulo. É isso. A gente vai fazer a nossa praia aqui. Mas primeiro de tudo, queria agradecer o prazer inenarrável aqui. E que também gostaria de fazer uma crítica. Cara, no dia do herdeiro vocês colocam uma entrevista aí às 9. Aí eu mandei uma mensagem, como é que foi a mensagem? Ele falou, por favor, se podia ser às 11, porque às 9 ele ainda ia estar se preparando, acordando desse negócio do processo da beleza. Ela é graduada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade 9 de Julho. Em sua carreira no poder público, atuou na Secretaria de Governo da Prefeitura de São Caetano do Sul e na Câmara Municipal local. Ocupou cargos relacionados na Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Estadual de Educação e em 2011 como chefe de gabinete na Secretaria Estadual de Cultura. Atualmente é secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa no Estado de São Paulo. É um prazer ter você com a gente aqui, Marília Marton. Oi, gente. E aí, Marília? Obrigada. Nossa, que prazer enorme. E eu quero dizer que eu tô mais feliz ainda de fazer junto com o Jorginho, que é o meu eu masculino. Olha aí. Total. Eu adoro merdeira. Você sabe que não, essa parte é a única que eu não tenho igual a você, tá, Jorginho? Mas quando eu na faculdade, eu era muito conhecida porque, nossa, porque gente... Bem paulistana. Bem paulistana. Eu tive que aprender a não usar tantos jargões que a gente, né, tem, porque era demais. E aí o dia que apareceu, assim, o Jorginho, um monte de gente começou a mandar mensagem assim, cara, você viu esse cara? Ele é igualzinho você. Eu falava, como assim? Aí eu entrei, falava, ele roubou meu personagem. A gente ganha aí, muito. Ó. É bom a gente saber isso. Plágio, Jorginho, explica isso aí. Imagina, galera, nós somos herdeiros, somos da Faria Lima e quiçá também alguns aqui do Alphaville, Tamboré, Tamboré, né? A gente ganha muito, mas se diverte, é isso. Aí. Além de tudo, se diverte. Não, a gente tá muito à vontade, cara. E tá ao lado de uma mulher como essa, eu sou fã, eu tenho que enaltecer não só a beleza, a simpatia, o perfume, mas também a inteligência de uma mulher como a Marília, né? É fantástico. Obrigada, a gente que é super sua fã. Ô Marília, conta pra gente como é que o governo do estado de São Paulo resolveu marcar presença aqui no maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Qual foi esse link inicial? Que é o segundo ano, né? É o segundo ano, é a 4ª missão de São Paulo aqui em Austin, que começou em 2022. Depois, em 2023, já eu estava na secretaria, eu vim para cá. Era engraçado porque as pessoas falam de Austin, mas pouca gente sabe o que é Austin. Tem que vir para Austin para entender o que acontece aqui. Porque quando a gente fala numa missão internacional via governo, tem muito sobre retorno financeiro, quanto isso vai dar. E Austin não é sobre dinheiro. Austin é sobre conexões, é sobre encontros. Então é super importante que as pessoas entendam que aqui pessoas encontrarão pessoas, pessoas estarão com pessoas e é um momento em que elas vão iniciar uma relação e a partir do início dessa relação é que você vai ter futuros negócios. Então, como é uma feira multifacetada, ela é super transversal, como você anunciou, falando sobre música, inovação, sustentabilidade, clima, inclusão, saúde. Bom, saúde é enorme, tá cada vez crescendo mais para quem vem aqui. Então, desde 2023 a gente está com missão aqui. 2023 a gente decidiu que ia fazer, numa reunião, a casa. A gente achou que era importante ter uma presença de São Paulo maior. É um estado que tem muita coisa para mostrar. Então a gente achou que era um momento extremamente oportuno, já que a gente estava começando o trabalho na secretaria,
de em 2024 ter. E para quem teve na casa em 2023, agora em 2024 a casa está maior, está muito mais organizada. E claro, cada vez mais nós vamos ter uma casa muito mais atraente, porque são as lições aprendidas de um ano para o outro. Sim. Então, obviamente, é muito mais legal. E óbvio que vai atraindo mais gente legal, tipo, É. né? Enfim, Ô, Menzinho, pra começar, ó, Menzinho, você, como é que você veio esse parar nome, aqui? né? em Esse Austin? nome, Casa São Paulo. Muito Antes de bom. mais nada, cara, Você que acha coisa que mais tinha que ser linda. Casa Faria Lima, você acha? Eu acho que em São Paulo vai ter a Casa Faria Lima. Você tá entendendo? Entendi. Mas tem que ter uma região aqui pra gente fazer o contato com os Faria Limers, dentro da Casa São Paulo. Sim. É essa aqui atrás, ó. Olha lá, tá reservada pra você. Camarote. Background aqui é meu? claro. Eu adoro, cara, eu adoro. Não, esse pico tá sendo maravilhoso, cara. Aqui, Austin me surpreendeu muito. Eu só acho que segunda-feira não é um bom dia, mas Monday's the new Friday, Não, né? mas Segunda é a sério, nova sexta. Agora deixa eu perguntar pro Fausto, como é que foi esse seu caminho até você chegar aqui na Casa São Paulo, aqui em seu Austin? lindo. Conta aí. Eu tiro a peruca já ou não? Você tira os... Pra quem você tira a Você tá de peruca? brincadeira. O Menzinho é um personagem, cara, que veio surgindo assim, já tem 3 anos. E, poxa vida, tô encantado com tudo que tá acontecendo. O Fausto, um menino simples de pai metroviário, então, cidade de São Paulo aí. Minha mãe é assistente social, coração gigantesco. Então, é uma mistura de trabalho e coração dos meus pais. E o Jorginho saiu, cara, tem 3 anos e mostrou uma comédia leve, sem maldade, sem duplo sentido, sem fazer brincadeira que alguém... eu venho com uma brincadeira leve, com piadas agradáveis, como brincar com esse lance do herdeiro. E tem me levado para lugares que eu nunca imaginei, e Austin é um deles. E eu tô encantado com isso aqui, cara. Eu não sabia que esse lugar... Cara, o tanto de negócio que acontece aqui eu nunca vi em lugar nenhum. Nenhum, cara. Aqui você tropeçou na rua, opa, desculpa. Não, tá desculpado. Como é seu nome? Pronto, o business tá feito, meu irmão. Tropeçou, tem gente fazendo negócio aqui. E isso é o que se reflete nessa casa maravilhosa, que aqui facilitou o negócio acontecer. Porque tá cada um numa palestra, final de tarde vamos assistir o show do Jairzinho com o Simoninha aqui, meu. Muito naipe, meu. Isso aqui é maravilhoso. E aí, como não se encantar com o meu personagem me trazendo, com a força do meu trabalho, para um lugar onde tem tanta gente maravilhosa. Aliás, eu tenho brincado que aqui, falar em gente maravilhosa, eu sou muito seu fã. Muito, é maravilhoso. Isso aqui é um paraíso, com arrozinho por cima então, meu Deus. Isso não existe. Mas tá vendo a energia qual é? É isso aqui, cara. Nas ruas a gente encontra gente muito legal mesmo. E eu tô, assim, vivendo um grande sonho. Isso é um grande sonho. Não me acordem, por favor. E o personagem? É o retrato de um carisma, de um cara que não tem noção do que a galera é pobre, sabe? Mas ele vai do jeitinho dele, brincando com os outros. Então, tô encantado. Se conectou com todo mundo, né? Ô Marília, ele tá falando de realizar o sonho de vir aqui através do trabalho dele, que é uma coisa legal pra caramba. Como é que é feita essa curadoria, por exemplo, para participar da casa? Porque assim como é o sonho do Fausto, é o sonho de um monte de gente vir para cá e falar do seu projeto, ser ouvido. Como é essa curadoria? Eu acho que assim, a gente percebeu ao longo da maturidade do projeto do Creative SP, que é um projeto da Secretaria, que não é só Austin, né? A gente faz mais de 10 missões dentro da Secretaria, indo para vários festivais internacionais, é que muita gente tem a oportunidade, né? Gostaria de ir, mas nem sempre todo mundo está pronto para isso. Então a gente vem melhorando cada vez mais, inclusive essa pré-formação. Porque às vezes é aquela brincadeira do queimar largada. Às vezes você tem um projeto bom, mas você não está preparado para um pitching. Isso pode te levar para uma frustração muito ruim. Então o que a gente tem feito na Secretaria? Muitas formações com relação à maturação dos seus projetos, e a gente tem procurado na curadoria olhar aqueles que realmente estão preparados para sentar nesse tropeço que o Fausto falou aqui, tipo, tropeçar, encontrar o cara e saber que aquele momento é a hora que ele tem lá os 3 minutos para falar do projeto dele, porque também tem isso. As pessoas aqui estão... A gente fala que um dia aqui em Austin é uma semana. Então,
Então tá todo mundo com a cabeça fervendo. Então você tem tipo 10 minutos para falar sobre o seu negócio. Você não vai ter 3 horas, sentar com o cara, É tiro curto. É tiro curto. Então você tem que ser muito certeiro, tem que acertar o coração. Então a gente tem trabalhado isso. A gente formou uma curadoria junto com a Invest São Paulo, que é quem faz toda a parte operacional da secretaria, junto com a APA, que é a Associação Comercial, a Associação Paulista Amigos da Arte, que é quem ajuda a secretaria na parte de difusão, a criar uma curadoria que pudesse olhar para esse momento da empresa e aquilo que tem a ver com, né, com o Austin. Então, o Franklin, que é um cara que conhece o festival há muitos anos, faz parte dessa curadoria e a gente vai montando. Veja, eu estou aqui vestida com uma roupa de uma das pessoas que estão aqui, que é a Heloísa Farias, que é uma paulistana, está lá em São Paulo, ela é estilista, trabalha com produto nacional e a gente achou que era o momento dela. A gente trouxe a Fôlego, que fez toda a parte do painel da casa, né? Toda a fachada da casa, que é uma artista grafiteira, urbana, veio de Mauá, né? Enfim. A cara de São Paulo. A cara de São Paulo. Mauá não é a falha de San Andreas? Tô brincando. Brincadeira, Santo André, Mauá, eu amo vocês. Aliás, eu sou do ABC, tô morando em São Caetano, Olha aí, ó. Olha lá, Agora, olha lá. uma coisa tem que ser enaltecida. Essa mulher é um poço de conhecimento, é inteligentíssima, eu acho que o cargo dela é um dos cargos mais difíceis que tem que ter, porque tem que estar ligado nisso que está acontecendo aqui mesmo. Pois é. E trazer, pra você ter uma ideia, eu tava tendo esse papo com ela. Falei, Marília, eu sou de uma cidade do interior, sou de Cafelândia, interior de São Paulo, Bauru, e os caras da prefeitura de Cafelândia me pediram uma ajuda nesse lance de cultura. Porque como eu já rodei 100 países, porque eu trabalhei em navios de cruzeiros, Sim. eu fiz 15 anos de navios, 5 anos em hotéis, era recreador e sou recreador até hoje. Mas eu acho que o mais bonito de tudo isso aí, cara, é você poder levar a sua experiência, e esse foi o convite que eles me fizeram, pra mudar uma cidade, pra mudar a vida de pessoas. Porque cada decisão tomada por essa mulher, que é uma mulher inteligentíssima, muda completamente Tem potencial pra alterar a vida das pessoas. É um efeito borboleta muito grande, cara, porque eu sei, porque eu sofri abuso no futebol e parei com a carreira de atleta. Larguei o futebol porque eu sofri abuso. E aí, cara, a única coisa que me tirou de uma depressão, sei lá, foi o skate. Que o skate é o esporte de uma pessoa só, que é você por você mesmo e você consegue. E naquela época começaram-se a criar várias pistas de skate. Cara, e foi muito bom. Eu vi, não só eu, mas vários amigos meus de onde eu moro, que deixaram o crime, deixaram outras coisas por causa do esporte. Então o esporte transforma, né? E é uma das coisas que o Jorginho fala, que é pratica esporte. Todo mundo fala, o Jorginho é bom no futebol, bom no skate, bom não sei na onde, bom não sei o quê. Porque o esporte é importante, cara. Criar memória muscular é importante pro seu futuro, pra sua velhice. Então, o esporte é algo importantíssimo. E a cultura, cara, a cultura nem se fala. Pô, você tá vendo, só que em 5 minutos ela falou de vários artistas brasileiros. E a gente tem que enaltecer também a arte no Brasil. Que viver de arte no Brasil não é para amadores, é para poucos, cara. Porque tem que ser resiliente, tem que ser forte pra caramba. Eu aguentei 20 anos ganhando $1.000, nem $1.000 às vezes, tá? E eu comecei ganhando R$50 em evento. Então, R$30 no caso, né? 50 era o cara que era coordenador. Então, a gente tem que enaltecer o quanto a secretaria está buscando pessoas e buscando conhecimento para trazer para São Paulo, para enriquecer a nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa. Aliás, é o único lugar do mundo que você enxerga o ar que você respira. Maravilhoso. Ô Fausto, mas conta que você também é de circo. Eu sou do circo, fiz malabares na rua, no farol, cuspia fogo. Ontem apareceu um cara com um monociclo aqui, eu andei de monociclo do cara. Ah, consegue também? Eu ando também. Fiz circo, fiz malabares, cuspi fogo no meio do farol da Paulista com a Brigadeiro. Fiz 1 ano de farol. Farol também é outra experiência importante. Artista de rua, né, que fala, né? Saber o que é a dificuldade das pessoas te tratarem bem ou mal, sabe, essas coisas. Aí imagino, por exemplo, a Marília na posição que ela está jogando hoje. E a gente está falando aqui de uma cidade, Brasil é enorme, né? Mas você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, quantas cidades tem? 400 e quantas? 645 municípios, 44 milhões de habitantes.
44 milhões de habitantes. Como é que você consegue, como é que você faz, mas deixa essas pessoas se sentirem enxergadas? É muito difícil, É né? difícil, mas tem uma estratégia, né? Primeiro eu assumi que da Secretaria da Cultura, que eu fico na Sala São Paulo, prédio lindo, icônico, afastada de tudo, eu não vou conseguir tomar decisões. Não é assim, Não né? é assim que funciona. O que eu tenho feito? Me aproximado muito dos municípios. Porque no final das contas, o secretário municipal, por exemplo, de Cafelândia, ele sabe o que a galera lá precisa, ele sabe qual é a representante, né? vocação daquela região. Então, tem que falar com essas pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, um grupo de full time com todos os secretários. Eles me ligam, eu ligo para eles. Semana passada teve um problema em Sorocaba. No meio do carnaval eu estava falando com o secretário de Sorocaba. A gente se fala, todo mundo tem meu celular. Ontem Brotas me ligou, então assim, a gente vai falando se é sábado, domingo, não tem dia de herdeiro para secretário, viu? Se é sábado, se é domingo, não importa. Eles têm meu telefone, eles têm meu contato. Se não tem meu contato, tem de alguém da assessoria que chega até mim. Então assim, a gente tem a intenção de poder entender o estado de São Paulo. As pessoas às vezes perguntam assim, tá bom, Marina, mas você está secretária e o dia que você não estiver? Qual é o legado que você deixar? O legado é o seguinte, a gente vem procurando mapear tudo isso e criar rotinas de aproximação justamente para que a gente possa ter esse diálogo, mesmo quando eu não estiver na secretaria, constante de percepção. Então, quais são as cidades que têm culturas tradicionais? Quais são as cidades que não têm teatro? Quais são as cidades que têm teatro, mas está destruído? Isso tudo é fundamental, porque Claro. se a gente falar de... Tem que ter um senso, né? Não, e se a gente não circular a arte, você não estimula novos. E aqui, o Fausto está falando, é verdade. Tem uma juventude que também já não se vê mais sendo advogado, engenheiro. Está buscando isso que a gente está vendo aqui, essa inovação, essa criatividade. Outros lugares, inteligência artificial na nossa cola. Está procurando... Você vai dizer que o interior tem que estar aquém disso? Tem que estar longe disso? Então, tudo isso que a gente vê aqui, a gente também tenta levar para perto de cada um, aonde quer que esteja. Se está a 50 quilômetros de São Paulo ou a 700, porque tem isso. O estado de São Paulo tem cidade que está a 750 quilômetros da capital. É muito grande, né? Mas o que eu queria dizer é que um trabalho como esse, e assim como o meu, a gente chega num denominador comum, que é fazer com que as pessoas entendam que é possível. É possível se educar melhor, é possível buscar uma faculdade melhor, é possível fazer um trabalho melhor. Escalar socialmente, né? Escalar socialmente, só que assim, a gente vai precisar de insumos aqui, e é isso que ela veio captar para levar para lá e fazer um negócio diferente. Às vezes com uma, olha, eu nem vou falar quem foi, mas que fez, mas poxa vida, o que seria de nós se o cigarro fosse ainda permitido dentro dos bares, do elevador, ou o cinto de segurança. Eu tô dando um exemplo, que na hora chocou, mas depois a galera entendeu quão importante é. E é isso que a gente veio buscar fora. E eu, com 100 países, conheci muitas coisas e era isso que eu falava com a prefeitura de Cafelândia. Eu falei, gente, não é possível que vocês vão fazer uma pista de skate, não é possível que vocês vão fazer um negócio de ginástica, não é possível que vocês vão criar um centro olímpico aqui, nada. Tem que criar, cara, tem que criar, tem que ter verba para fazer isso. E aí eles se viram, né, vão correr atrás, eles vão ligar para ela, né? Manda ligar pra ela. Ô Marília, só aproveitar isso aqui. E como é que fica essa questão da busca de parcerias com a iniciativa privada, por exemplo, para dar um tiro mais... Sabe, certeiro mais certeiro e mais nesses amplo, problemas, né? Porque o governo também tem esse limite. Sim. Ó, o estado de São Paulo, ele tem uma forma de administrar a cultura em parceria com o terceiro setor. Então, eu tenho 64 equipamentos espalhados pelo estado de São Paulo. Equipamentos, leia-se praças... Não, eu tenho 2 teatros, eu tenho quase 30 museus. Então, assim, a gente tem... O Museu do Café fica em Santos. O Índia Vanui fica em Tupã. O Letícia Lerner fica em Campos do Jordão. Então, assim, bem espalhado, né? A gente tá todo espalhado. Brodowski, a gente tem a Casa do Portinari. Então, assim, a gente está espalhado. Então, como que é feito no estado de São Paulo? Há 20 anos o estado tomou a decisão de entender que não dava para fazer a secretaria sozinha. Então, a secretaria, ela contrata, através de contrato de gestão, faz um chamamento público, em que ela traz o terceiro setor para ser parceira. O que acontece com o terceiro setor? Ele é muito mais eficiente que o estado. Não precisa, ninguém precisa. É mais rápido, eu não né? estou falando isso para desmerecer. O Estado é extremamente burocrático e tem que ser. Sim. Então, quando eu trago o terceiro setor, ele não só traz conhecimento, como ele traz valor agilidade. agregado. Ele traz valor agregado. Ele tem expertise de buscar parceiro, ele tem expertise. Então, todas as minhas organizações sociais, que são as minhas terceirizadas parceiras do terceiro setor, elas, além do dinheiro que eu dou, elas vendem ingresso, elas alugam espaços, elas trazem patrocínio. Então, o dinheiro que eu dou é um pedaço do dinheiro que compõe
a estratégia de pulverização e de atuação da cultura. Então, por exemplo, hoje de manhã eu já estava discutindo como que a gente faz para capilarizar, por exemplo, o Revelando São Paulo. Porque eu não tenho dinheiro para fazer o Revelando São Paulo em todas as cidades, mas todos os municípios querem estar dentro do Revelando São Paulo. Então, a gente tem 5. Como que a gente amplia isso? Como que a gente leva para a juventude? É muita conversa, muita composição, né? Como que a gente leva para a juventude, por exemplo, catira, que é uma coisa extremamente tradicional, folia de reis, que é extremamente tradicional do interior paulista, boi, extremamente... Sabe assim, são coisas que as crianças nem conhecem mais. Como que a gente mantém essas tradições? A gente precisa de estratégias e para isso, lógico, não tem jeito, com o terceiro setor e com a iniciativa privada é fundamental. E se tem, por exemplo, mais um Fausto que está assistindo a gente, por que eu estou falando do Fausto? Uma pessoa competente, que tem uma arte, tem uma cultura que transborda, não cabe em si, sabe, que pode levar isso para mais pessoas, mas precisa de apoio, por exemplo. Então, vamos supor, esse Fausto, ele criou um personagem, ou ele criou uma peça de teatro. Como é que essa pessoa, que não é uma ONG, que não tem um CNPJ, como é que ela se aproxima da Secretaria de Cultura para sugerir alguma coisa? A Secretaria da Cultura ela tem uma perna chamada Fomento Cult SP. O fomento é dinheiro direto na mão do artista ou da produção cultural. Então, todos os anos, a Secretaria lança mais de 40 editais, que são para as pessoas inscreverem os seus projetos. Eles passam por uma comissão e essa comissão premia. O ano passado foram quase 2.000 projetos, quase 500 milhões de reais em dinheiro dado diretamente para o artista. Lembrando, o Estado de São Paulo apoiou mais de 60% desse dinheiro no interior de São Paulo. Litoral também. Mas é legal, cara, que você vai na Alemanha, a gente tava falando de Colônia. Pô, você vai lá, cultura geral. Eu morei 1 ano em Barcelona. Meu, é demais, cara. E aí os caras também têm a virada cultural deles, que é gigantesca, que é genial. E eles misturam a virada cultural deles com o Campeonato Mundial de Fogos de Artifício. É demais, cara, demais. É sensacional. E também os castelos. Então, é isso que ela falou. Não pode deixar de morrer a nossa cultura. Pô, já perdemos a língua. Do povo, né? Perdemos Tupi-Guarani, perdemos Tupi, perdemos um monte de coisa que já levaram nós. E ó, mesmo Tupi-Guarani, a gente hoje tem o Museu das Culturas Indígenas, que vem mapeando exatamente esse resgate. São mais de 32 etnias. As pessoas pensam que em estado de São Paulo não tem mais povos originários. Mentira, a gente tem mais de 32 etnias. Bastante. Nossa, muito. E a gente está mapeando e resgatando e também fazendo um trabalho de contar essas histórias. Não deixar morrer, né? Você imagina quantos olhos abertos tem que estar para tudo isso. Então, cara, é muita coisa, mas... Isso, e dá espaço, porque com um time bom, os caras como eu, emergentes, vão subindo, vão criando, vão mostrando trabalho, vão mostrando educação, vão mostrando que é importante cultura. Eu falo francês, espanhol, italiano, inglês, alemão, por causa do navio, e buscar um navio, de repente, é uma forma de sair do Brasil e buscar e trazer coisas. Cara, quando você descobre que você tem potencial de chegar aqui, e pô, eu tava fazendo humor pros gringos ontem. Cara, é isso. Eu consegui fechar um contrato com a Lacoste, assinando na Champs-Élysées. Hoje eu sou da reserva. Mas assinei o contrato na Champs-Élysées, depois fui assistir Roland Garros com o dono da Lacoste. O cara não sabia quem eu era, fiz uma piada em francês, ele amou. E, cara, tem um case muito gringo com isso, que é uma oportunidade que eu tive de fazer o meu trabalho com uma língua diferente. Isso é impressionante. Então, levar a nossa cultura, a nossa arte para o mundo... E Fausto, sabe o que eu acho que é importante você reforçar? Isso é inspirador. É bom você reforçar uma coisa. Muita gente acha que a gente dá dinheiro para o artista. Quantas pessoas você estão envolvidas no seu trabalho? Porque não é só o seu dinheiro. É uma cadeia, né? É uma fomentada. cadeia de pessoas que você alimenta. Comigo vieram 4, mas tem mais 2 da empresa também aqui, rodando para tentar ver as coisas acontecer. Eu sou um cara muito carismático, então as pessoas gostam do meu trabalho e vêm conversar comigo. Aqui nessa brincadeira de conversar comigo, eu já dou um abraço, tá? Puta, que legal, cara. Bate uma carteira. Pau, toma. Onde a gente vai? Pra Minas. Vamos pra Minas. Minas, o meu público em Minas é pequeno. Aí eu cresço meu trabalho em Minas. E é isso, cara. É trabalho de formiguinha. A gente tem que entender que o primeiro passo é o mais difícil. Depois, cara, a gente consegue chegar onde a gente quiser. Só que assim, eu venho de Coab. A Luísa Erondina, que ajudou a gente a pagar nosso apartamento lá, porque tava com um problemaço. E você vê que dá simplicidade, cara. Ali tem muito diamante. Tem muita gente importante ali. Muita gente legal. Então a gente tem que enaltecer esse público que
às vezes tem pouca condição, sabe? Dá espaço para eles se manifestarem, né? Por isso que a Secretaria da Cultura é legal. Mas ó, a gente tá chegando na parte final, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Fausto, da sua relação com as marcas. Pô, já tá chegando no final e eu trouxe agora pro Fausto, coitado, que ele tá tomando Aí, sol ó. na careca Ô, aqui, Menzinho. Eu fico encantado, obrigado, Mar. Obrigado do Tô carinho. preocupada com ele. Olha Eu já aí, passei o protetor solar aqui da Mar, fator 70, aliás, utilizem protetor. Olha aí, ó. Olha lá, olha lá. Hidratem-se também, hidratem-se bastante, é uma das coisas que o Jorginho Você tá traz. parecendo o Casé Peçanha. Já falaram isso pra você, né? Careca todo mundo parece, né, cara? Não tem jeito. Mas você tinha feito a pergunta. Conta pra gente a tua relação com marcas, né? Cara, você falou da Lacoste, mas me fala um pouquinho desse overview aí, desse... Primeiro de tudo, eu vou contar em um segundo o que aconteceu, o que foi o começo da minha relação com marcas. Quando eu criei o personagem, ele foi um personagem que meio que instantaneamente caiu no gosto da galera. Que o primeiro cara que me filmou, ele soltou nas redes sociais e esse vídeo já viralizou. Na primeira vez que eu fiz, com a primeira pessoa que me filmou. Não, aqui no Brasil. Beleza, 3 anos atrás. É lá no Brasil, é. Cara, depois as coisas foram acontecendo e eu comecei a criar o personagem. Porque quando você vai criar um personagem, você tem que escrever quem ele é, filho de quem, o que ele come, onde ele se movimenta, o que ele é, o que ele faz. Beleza. E, cara, eu tava saindo de casa pra gravar e meu irmão também trabalha em navios de cruzeiro, ele é diretor de cruzeiro e ele tinha voltado. Uma semana depois que o personagem surgiu, ele falou assim, Fausto, vamos sentar aqui. Vamos escrever o que o personagem é. E eu escrevi qual era o carro, e aí eu vi que tinha uma brincadeira com a Renegade, e aí eu explodi. E aí a Renegade ficou muito famosa, eu ganhei um patrocínio, ganhei um carro e um patrocínio. Depois agora eu tô saindo, tô em outra marca agora, vou entrar para outra marca. E se quiser falar a marca, fica à vontade. Estamos tentando um elétrico aí, vamos ver como é que vai ser, estamos fechando. E aí, cara, depois eu queria uma roupa de com garbo e que mexesse com um tênis, ou beach tênis, que eu tava falando de beach. Cara, escrevi Lacoste, ganhei o patrocínio, assinei com a Lacoste na Champs-Élysées. Tudo que eu escrevi ali, hoje eu sou reserva, eu tava falando. Sou da reserva, novo titular da reserva. Cara, tudo que eu escrevi nesse papel, 7 coisas que eu escrevi. 7 coisas eu fui e sou ainda o embaixador. Agora eu sou XP, sou da Binance, eu trabalho com a, cara, Claro, e entre outras. Meu, a marca de raquete é uma marca de raquete de fora do país. Tudo que eu escrevi, tudo. Eu acho que falta meta, falta a gente ter vontade. Só que ela já me viu, eu não deixo a roupa do Jorginho de lado. Eu tô sempre de Jorginho, independente de onde você me encontrar. Mesmo que eu tire a peruca, eu faço uma brincadeira, tiro foto, faço vídeo. Porque eu acho que a gente não sabe quem tá do outro lado, né? Um possível cliente, um possível contratante aí. E mesmo que não, a pessoa possível que você possa ajudar e mandar um carinho, um amor, um tato, né? Mas Emerson tem uma inteligência no Fausto que foi perceber o que era o personagem dele e fazer essa lista de associação, que é isso que é o pulo do gato. Ele Por isso que personalizou, né? A gente precisa ensinar isso, porque muitas pessoas têm produtos bons, mas ela não consegue associar, tipo, eu vou fazer um filme, o que seu filme vai falar? Quem são essas pessoas que podem vir te apoiar nesse filme? Sobre o que é que você está falando? Ou sobre o que o seu produto diz que você pode atrair uma marca? Porque a marca, ela vai te patrocinar se ela se sentir representada naquilo que você está demonstrando. Então, claro, assim, esse negócio, isso é marqueteiro dele, ele nasceu com esse dom. Sim. Mas a gente tem como ajudar muitos dos produtos culturais e ele tem razão, porque muita gente ou quer apoiar a cultura ou quer apoiar esporte. Então, muito do patrocinador, se ele conseguir enxergar, e aí o pitching dos 3 minutos pegado no coração é o que faz a diferença. Se você conseguir mostrar o que você vai fazer e ele conseguir entender que aquilo é um produto, que é um valor agregado ao produto dele, tá fechado o negócio. E depois o negócio anda, porque todo mundo já me conhece aqui já. Então eles veem o movimento que eu tô fazendo, onde eu chego, enche de gente. Cara, eu fechei 6 trabalhos em 2 horas, bem na frente da Casa São Paulo. 6 trabalhos em 2 horas. Inclusive, um deles eu fiz na hora. E fiz uma publi aqui pro iFood na hora. E pra IBMEC. 2 na hora, exatamente. Cara, depois que foi, já... Mas é a importância de dar o primeiro passo, de ter uma assistência por trás, de ter um cara falando. Por isso que eu tiro a peruca, que quando eu tiro a peruca, eu me coloco no mesmo nível das pessoas e sou realmente do mesmo nível, mas para mostrar quem realmente tem
um Por trás do trabalho por personagem, trás, é. uma correria, uma luta. Pô, teve sofrimento de sofrer abuso no futebol, teve sofrimento de tentar 20 anos um personagem sem conseguir. Muitos desafios, né? Não nasce. Não As pessoas nasce. também precisam entender isso. Maturidade é tempo. Maturação é tempo. É construção, né? Claro que ele explodiu. Mas quantos anos antes de explodir? Ninguém explode do nada. Ele se preparou para esse momento. A gente esquece de vivência, de repertório. Quanto ele sofreu. E quanto do sofrimento dele está representado hoje. Tá? Não, Com eu certeza. mostro, eu falo Provavelmente toda segunda-feira ele acordava às 5h40 da manhã. Ele tem trauma da segunda-feira. Imagina. Mas principalmente agradecer tudo isso, cara. Tem que ter fé. Eu acho que a fé é importante. Cada um com a sua fé. Um chama outro, outro chama outro. Independente. A fé, cara, te deixa com a humildade em dia e com a vontade lá em cima. Você tem que ter fé que o seu negócio vai funcionar. Tem que ter fé que Deus vai te ajudar. Que, pô, depois que eu entreguei ainda mais a minha vida para Deus, aí eu não faço esforço. Porque os melhores se atraem. Você pode ter certeza que as melhores energias se atraem. Eu criei uma conexão com a Marília, eu não tô nem vindo a pagamento aqui, que eles não me deram R$1 e não nem vim para isso, que o meu dinheiro eu tô ganhando aqui já. Mas eu sei que o que a gente constrói é um negócio que muito mais que dinheiro. Por isso que a gente não vem pensando, eu tenho certeza que ela também não, mas o que vai dar de trabalho, de business, aqui, esse movimento que vocês fizeram é algo surreal. E eu sei que sair, deixar uma semana minha família lá em casa lá, e antes eu deixava era 9 meses, 1 ano, tem que ter um motivo, tem que ter uma força maior, porque o seu maior ativo é o tempo. E tempo, cara, não interessa, é a sua vida que está passando. Por mais que você se dedique ao seu trabalho, você está perdendo, que nem eu perdi 20 anos dos meus pais quando eu saí de casa. E eu não vi. Dos 50 aos 70, não vi nada dos meus pais, mas agora eu tô podendo dar uma qualidade de vida muito maior. Então tem que abdicar de algumas coisas. Que bom. Ó, é a última pergunta final do programa. Eu acho que esse é o clima, e nós estamos nesse clima dessa pergunta. Começar contigo, Marília. Quem que é você hoje depois dessa trajetória toda pública? E obviamente não dá para dissociar a Marília do trabalho que você vem executando. Mas quem que é você depois desse trabalho todo? Você, Marília, que de repente até a tua equipe, teu gabinete, talvez não conheça. Quem que é você hoje? Marília, desculpa. Excelente pergunta, viu, bicho? Excelente pergunta. Eu acho que muda a vida dela. Mudou a vida dela. Isso aqui. Eu vou falar a verdade. Eu continuo a mesma Marília. Assim, de verdade. Eu sou a mesma menina da Zona Norte de São Paulo, que fez magistério, que tenho meu pai e minha mãe, uma família estruturada, mas fui criada pela minha avó, porque meus pais tinham que sair para trabalhar, filha de professora e advogado. Então, eu lembro, inclusive, em crises de governos, né? Hoje em dia, a juventude não vê tanto essas crises, mas em crises que a gente tinha, meu pai, como é advogado, tinha época que ganhava bem, época que ganhava mal, então, altos e baixos. Então, eu não perdi essa minha essência. O que me mudou para chegar até aqui, primeiro é que eu acho que eu cheguei no momento certo da minha vida, em que eu tinha a minha trajetória de maturidade para estar aqui, entender que não sei tudo e que todos os dias eu aprendo. E todos os dias conversando com o Fausto, não com o Menzinho. Menzinho é a parte legal da história, mas com o Fausto, que teve uma trajetória para conversar com a Fôlego, conversar com o Tico, conversar com a Heloísa, saber como que essas pessoas estão no seu dia a dia e que representam outras pessoas, como que eu posso ajudar. A minha função hoje é ser o conector. Facilitador. Eu sou o Benjamin. E eu tenho que saber que esse é o meu tamanho. Eu não sou mais do que ninguém porque eu estou secretária. Eu não sou secretária. O dia que o governador Tarcísio não me quiser mais, ele vai publicar no Diário Oficial e vai trocar. E aquilo lá acabou. Mas enquanto eu estiver sentada nessa cadeira, enquanto ele acreditar no meu trabalho, eu quero fazer ele da melhor forma possível. E eu quero dizer uma coisa, eu não poderia estar em outro lugar senão aqui. Não estaria mais feliz do que senão aqui. As pessoas perguntam, e o after, né? A brincadeira do Fausto. Não tem after. Eu tenho que estar pronta o after é todo dia, toda hora. Eu sou muito empolgada no que eu faço, eu sou muito feliz no que eu faço. Então, todo dia eu tenho que estar dedicada a isso. Então, quando eu estou muito cansada, não tem after, não tem secretária se não tiver Marília. Então, eu preciso estar bem para estar aqui. E esse é o meu momento, esse é o meu momento de entregar tudo que eu posso. Então, é isso, assim, Emerson. Eu quero entregar tudo que eu posso. Muita maturidade, cara. A maturidade. Imagina se eu tô aqui nesse rolê com 20 anos. Imagina, eu tinha gastado tudo já.
Mas conta você, Fausto, conta você. Você contou um pouco da tua história, a gente tem acompanhado um pouco da tua história por trás do personagem, mas você já tem noção quem é você hoje? Depois desse processo, você está no meio de um processo de transformação da sua vida, mas você já tem noção quem é você, até onde você pode ir, o que você não pode abrir mão, o que você não vai abrir mão e o que você precisa deixar entrar? É foda, né? Uma pergunta meio complexa. Eu acho que é o seguinte, cara, aqui você vê gente inspiradora e a gente está aqui para mudar vidas, né? Para começar mudando a nossa. A gente, eles chamam a gente de influencer. Influencer porque influencia de verdade pessoas. Eu tive problema com álcool e com jogo em casa, então eu não faço nenhum bet. Não faço propaganda para bet. Álcool, cara, eu parei de beber. Tem 1 ano e meio que eu não ponho uma gota de álcool na minha boca. Parei de fumar, tudo. Esse negócio de pendrive, parei tudo, cara. Porque se eu tiver que mudar a vida de uma pessoa, então eu tenho que mostrar primeiro o que está acontecendo comigo. E, cara, eu tenho... Poxa vida, não falo mais de energia negativa, nada. Puta, eu sou o cara que mais cai aqui, pego o patinete ali e caio. Eu não falo isso, não falo mais. Tinha uma menina com a gente falando aí, eu falei, amada, muda seu discurso, porque isso aí não só atrai pra você, mas atrai pra mim também. Então eu não chego... Se a pessoa tá falando alguma coisa, eu saio fora. Deixa eu falando. Eu aprendi com o Ninja, Douglas Viegas, excelente canal pra... Excelente. Muda. E ele, esse cara, minha mãe é da igreja. Eu sou Fausto Tadeu por causa que eu nasci no dia 28 de janeiro, dia de São Judas. 28 de outubro, mas cada 28 é dia de São Judas. Então, cara, eu trago de casa uma base muito boa. Graças a Deus que a gente tem que ter. A educação é importantíssima. A gente vê que a educação é importantíssima. E nunca saia de moda, né? Nunca saia de moda. Exatamente. Você falou um negócio muito bonito agora. Mas, cara, eu tenho certeza, assim como a Marília, que a nossa educação, a nossa essência, a gente não vai perder muito. Nunca. Mas... o como a gente vai crescer com isso, cara, que eu sou espírita também agora, estou indo no espiritismo e estou entendendo agora que nós estamos num processo evolutivo. E para evoluir, cara, você tem que abdicar de várias coisas, e eu estou abdicando de muitas coisas lá em São Paulo para estar aqui, Marília também, você também, e todo mundo que está aqui tá também. Então, a gente tem que melhorar como ser humano, para as pessoas enxergarem na gente o que eles querem ser. Eu sou fã do Andreoli, entre outros caras aí que são super éticos, super originais, entregam pra família e tudo mais. Esses caras que eu tenho que focar, sabe? E eu acho que as pessoas que estão assistindo o nosso trabalho, estão vendo de longe, buscam ser um pouco do que a gente é. Talvez porque a gente tenha mais reconhecimento e tudo que a gente fala aqui apareça mais. Mas não é que nós somos 100% perfeitos, tá? Mas estamos em busca de. Tem essa noção, que se todo mundo tivesse essa noção de que ser influencer, de verdade, você tem potencial para influenciar a vida das pessoas, você tem que ter responsabilidade com isso. O que você falou aqui basicamente foi sobre eu entendo a responsabilidade que eu tenho, sabe, pelo meu potencial de influenciar as pessoas, né? É uma responsa gigantesca que cai no todo mundo nosso deveria colo. vestir Não, isso. mas essa coisa dos influencers, eu acho que o Fausto falou, foi no cérebro. É isso. Você influencia, vocês influenciadores, vão influenciar uma geração. Pois é. Não é uma pessoa, é uma geração. Olha que responsabilidade. Sabe E eu assim, tenho e é criança, lindo ouvir ele falar sobre adulto. falar línguas, porque as pessoas acham que não precisam mais estudar. Então, aprender a falar línguas quebram barreiras, né? Aprender que você vai cair, mas tem que estar Pronto pra resiliente levantar. para poder levantar e levantar com a cabeça e cair. Mas tô aqui. É isso. E quero ir pra frente. E parar de se lamentar. O lamentar não vai te trazer boas Compartilhar as energias. coisas positivas, Não. as vitórias, né? As pessoas saem de perto de você, como você se lamentando. A vida é um eletrocardiograma. A hora tá assim, a hora tá embaixo. A hora se você parar, é porque você morreu. É isso. Gente, eu quero agradecer demais esse papo aqui. Pra finalizar, Menzinho, conta pra gente. Show, espetáculo, o que você tá fazendo, onde é que as pessoas... A gente não tem noção de onde a gente atinge, do que a gente... Eu sempre falei que meu trabalho, quando as pessoas perguntavam, você trabalha em navio? Eu trabalho em navio. Você faz o que lá? Sou animador. Mas o que faz um animador? É tipo um Marco Luque, sabe? Que faz vários personagens. E esse ano eu vou escrever um show com o Marco Luque. Eu sou muito fã dele, ele me deu a oportunidade de estar com ele e criar e tudo mais. Sem contar em outros projetos que a gente está fazendo, que vai rolar agora. Meu, esse é muito bom e é muito interessante, no caso, o que eu estava pensando. Que é criar o torneio de beach tênis do Jorginho. E a gente consegue fazer uma ação social dentro dele. Eu consigo fazer meu stand-up, eu consigo trazer marcas, agregar e mostrar para as pessoas. Eu tenho uma amiga que trabalha com cultura, acho que ela pode te ajudar, hein? Eu acho interessante. Por isso que eu tô lançando aqui. Eu não tinha falado para ninguém até agora. Mas foi um
um ponto que os meus meninos falaram, Fausto, já estamos preparados para fazer, minha empresa. E agora tá para sair nesse meio de ano ainda. Cara, é um negócio para mostrar que o esporte... Porque o que acontece no beach tênis é um negócio que me pega muito. Não que eu seja defensor do beach tênis, mas o beach tênis, quem pegar a raquete, com certeza vai conseguir abater a bolinha em 30 minutos. E ali é um esporte para quem não tem habilidade nenhuma, talvez. É super simples. Cara, então o cara aprende, brinca, se diverte. E tá fazendo um esporte. E um cara que tava parado, que tava ocioso, que não sabia o que fazer, sedentário, vai no beach tênis e consegue trazer um esporte para casa. Por isso que é o esporte que mais cresce no Brasil, com toda certeza. Agora ele está numa de velocidade de cruzeiro, mas ele teve uma ascensão muito grande. Não, ficou muito falado, então, né? O esporte é uma das coisas que eu toco bastante. E esse é um projeto que eu estou fazendo. Tá linda. E você no digital, como é que tá? No digital, cara, tô o Fausto Carvalho, tô indo para cima, trazendo outros projetos também no digital, em parceria com grandes amigos aí. Inclusive encontrei com um deles aqui, Léo Bagaroto, outros caras que estão trabalhando, porque o mais legal desse trabalho é saber que você hoje está aqui, mas amanhã está lá. Então, mostrar um pouco da simplicidade, igual Jair de Oliveira, que eu vi quantos e quantos tempos, cara, lá naquela Espaço Veja, em Campos do Jordão, quando eu era um simples animador em 2005, ele estava cantando lá. E um dia eu parei para ele lá e falei que eu era muito fã dele. Hoje eu parei aqui, eu e ele chorou. Junto. Puta cara legal, meu irmão. Puta cara legal. Cara que eu tô me inspirando, porque ele, irmã, pai, a família inteira é diferente, cara, diferente. Então, é essa pegada, cara. Fazer essa collab com pessoas que realmente valem a pena. Boa. Marília, e você? Quem quiser se conectar com você, quem quiser ter uma palestra, você dá palestra eu não dou inspiradora? palestra. Porque assim, outra coisa, você é uma mulher inspiradora, então só o fato de você estar ocupando esse cargo, você já inspira um monte de gente. Como é que você faz para levar isso aí pra... Eu vou em eventos que me convidam, assim, as pessoas... Sair da secretaria, provavelmente não vou sair da vida pública, porque esse ano eu completo 25 anos de vida pública. Já tô velha na Nádia casa. já tá inserida demais nesse contexto. Eu tenho meu Instagram, mas ele é muito mais para divulgar exatamente isso. Abertura de editais, como que as pessoas fazem. Eu faço umas brincadeiras. Eu tenho um jargão chamado Cult Lovers, né? Que é os amantes da cultura. Lovers! Então a gente, tudo da secretaria é cult alguma coisa, então é Cult SP, fomento Cult SP, então a gente tem levado mais essa marca, a gente tem um trabalho de mostrar quanto a cultura é impactante, quanto ela transforma a vida das pessoas, o quanto ela emprega pessoas para além de tudo que ela faz, de agregar junto à educação, uma formação de uma sociedade melhor, mas como ela tem renda, traz dinheiro, transforma vidas, né? O Fausto tá falando como o personagem dele transformou a vida da família dele, como isso tudo é super potente, né? Essa semana eu acabo de comprar um apartamento para meus pais. Tirei eles da Coab, cara. Que legal. É isso, Olha e aí que a Coab é loucura, para cara. outra pessoa que está precisando nesse momento Exato, de é um ocupar, processo, entendeu? né? É um processo mesmo. Então assim... Simples. Eu tinha um amigo, só pra contar, que eu sei que... Eu não tenho muito esse negócio de ir pra frente e pra trás, eu vou no storytelling. Um vizinho meu, do mesmo prédio que eu sou, da Coab, ele fez um negócio que ele fez grafite reverse. Ele foi num túnel ali da Ayrton Senna, há anos atrás, 10 anos atrás, pegou um pano úmido e em vez de pichar, ele limpou o túnel em forma de caveira. E chama Ossário esse projeto. É muito legal. Saiu no MASP, depois ele foi super condecorado. O cara é muito gringo. Chama Alexandre Orion. O cara é diferente. Você deve conhecer o Orion. Ele é do meu prédio, meu irmão. E ele limpou todo o túnel. E qual foi o trabalho? Que naquela época, 10 anos atrás, assim que ele estava fazendo, a polícia parou, o DST parou, todo mundo parou. E aí, o que eles fizeram? Eles limparam o túnel. Que significava que nós estávamos morrendo pela fuligem e tudo mais, sei que. Então, até os artistas ajudam a própria Marília a criar, a entender que tem um problema ali e tudo mais. Isso é a nossa voz. Então, a arte que está dentro de você é muito importante ser colocada para fora. Então, viva a arte! É isso.
Gente, agradeço a participação de vocês, foi uma delícia, agradeço vocês que acompanharam a gente até agora. Lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira, do meio-dia a 1 no digital, no YouTube da Nova Brasil, no Instagram, no TikTok do programa Reclame, ou a qualquer hora do dia nas ondas da Nova Brasil FM. Então um beijo pra vocês e até a semana que vem.